Luciana e Jorge Eduardo decidiram, de forma amigável, terminar o relacionamento de quase uma década. Contrataram um advogado e, em 3 meses, concluíram todo o processo de divórcio. Divórcio é o rompimento legal e definitivo do vínculo de casamento civil, sem que seja necessário comprovar a separação prévia de corpos. O processo vem acompanhado de questões como partilha de bens, guarda dos filhos e pensão alimentícia. O divórcio pode ser consensual e feito em cartório, como o deles, ou litigioso, quando uma das partes não está de acordo e a separação precisa acontecer em juízo. Segundo a advogada Silvana do Monte, para a partilha de bens é levado em consideração o regime adotado na ocasião do casamento: comunhão parcial, comunhão total ou separação total de bens. A comunhão parcial é a mais comum no Brasil. Significa que tudo que foi comprado pelo casal a partir do casamento será dividido por 2. A advogada orienta sobre outras questões. Pensão alimentícia. É paga aos filhos do casal e, em alguns casos, a um dos ex-companheiros também. O valor pode variar entre 20% e 30% da renda do responsável. A regra vale para os parceiros de uma união concomitante, ou seja, não estável. Obrigatória com relação aos filhos, né? Porque cabem aos pais a responsabilidade com os filhos. Se o relacionamento se desfez, se o divórcio aconteceu e a mulher, por exemplo, não precisa de alimentos porque ela é autossuficiente, é uma profissional, é uma empresária, é uma funcionária pública, ela obviamente que não vai precisar e prescinde de alimentos. Agora, para os filhos, esse direito é irrenunciável. Tá? Cabe ao pai e à mãe contribuírem na medida das suas possibilidades para a mantença de seus filhos. Guarda dos filhos. Atualmente, a guarda básica é a guarda compartilhada. E as pessoas sempre confundem guarda compartilhada com guarda alternada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é que significa a guarda compartilhada? Pode ser que a guarda fique fisicamente com a mãe, mas o compartilhamento vai ser das obrigações parentais. Porque o fato de você ter a guarda física não significa que aquele cônjuge que não convive diariamente com a criança, ele perde o poder familiar ou tem esse poder familiar suprimido. Ele continua sendo o pai ou a mãe da mesma forma e exercendo o poder familiar na sua plenitude, devendo escolher qual é o melhor colégio, se a criança deve viajar ou não, se deve fazer intercâmbio, o que deve frequentar. Ou seja, as obrigações parentais são compartilhadas, exercendo pai e mãe as suas obrigações enquanto pais. Para Luciana e Jorge foi determinada a guarda compartilhada da filha Isis. Isso não atrapalha nada a convivência que eu tenho hoje, o acesso que eu tenho hoje, a liberdade tanto de eu ver minha filha, participar da vida dela. Eu acho que a Isis tem que ter o melhor dos mundos nas duas casas. Então, assim, o Eduardo tem total liberdade de vê-la a qualquer dia da semana, ainda que tenha ficado estipulado no processo aquela visitação padrão, né, de 15 em 15 dias e tudo mais. E assim, funciona assim. Acredito eu que ela seja muito bem resolvida em relação a isso. Sempre o acordo é o melhor caminho. Caso contrário, o processo pode se arrastar por tempos e tempos e anos e anos. Se for consenso, não. É uma petição assinada por um ou por 2 advogados, firmada também pelos 2 cônjuges, vai ao Ministério Público, vai ao juiz, uma audiência de ratificação e acabou, tudo tranquilo. Mas isso é para o divórcio, né? São procedimentos. Guarda, visitação, se for tudo consensual, sai tudo numa mesma hora, entendeu? É um acordo geral, inclusive para partilha de bens. Não vale a pena uma briga, nunca vale.